Os seres humanos falam muito da luta contra o mal. Muitos indivíduos querem combater o mal, a maldade, ou seja, as coisas erradas que estão aí no mundo, através dos comportamentos humanos, os vícios, as ideologias, a inversão de valores, as mentiras, as falsas propagandas, inúmeras perversões são difundidas hoje. A criminalidade, as drogas, ou seja, são tantas coisas erradas no cenário social que fica até difícil falar sobre. Mas as pessoas falam em combater o mal. Como combatê-lo? Por onde começar? Por meio de estratégias externas, como a política, o engajamento político, através de propostas econômicas, as religiões, ideologias. É assim que se combate aquilo que as pessoas denominam como o mal, através de estratégias externas. Olha, se assim fosse, talvez seria até mais fácil. Mas o combate ao mal se dá dentro de cada um, primeiramente. Porque para combater o mal, o ser humano precisa vencer-se a si mesmo. Se o mundo está assim, dessa forma, tão caótico, confuso, tanta briga, tanta confusão, tanta mentira, tanta maldade, é porque as pessoas estão assim, são assim e fazem o mal. Mesmo aqueles que dizem combater o mal, ou muitas vezes estes são mais maldosos do que aqueles que não combatem o mal, porque o ser humano, quando ele se engaja numa determinada luta, pensa ser do bem. E o mal é tudo aquilo que difere dele. Mas o que observamos na vida em sociedade são as diferentes facetas do mal. Nas brigas políticas, observamos as diferentes facetas do mal. Na vida econômica, na vida familiar, nas religiões, nas ideologias, nos partidarismos, nos modismos, nas inovações comportamentais. Então, as pessoas estão aí brigando, lutando, se engajando nas diferentes facetas do mal. Todas essas estratégias de luta são externas e as pessoas se submetem a propostas já prontas, seguem alguém, acabam se infiltrando num determinado grupo, fazendo o que os líderes do grupo, os dos grupos determinam, e assim as pessoas vão sendo manipuladas, vão sendo enleadas pelo mal que dizem combater. No fim, as pessoas servem ao mal que elas dizem combater. Olhem só que ironia, porque as pessoas não fazem o trabalho interior. Antes de querer vencer o mal, o ser humano precisa vencer-se a si mesmo. Vencer a sua vaidade mental, a sua arrogância mental, a sua prepotência mental, a busca pelo reconhecimento, essa entrega absurda às aparências, à ostentação, a busca pelo brilho pessoal diante dos demais. Então todos os males que se observa na política, na vida social, na família, no mundo do trabalho, nas religiões, tudo isso existe porque dentro de si ou em sua mente, em suas mentes, as pessoas têm a arrogância, a prepotência, a vaidade, a busca pelas aparências, a ostentação, a busca pelo brilho pessoal, a grandeza,
fundamentada apenas na vaidade. Então, se existe o mal fora das pessoas, é porque existem sementes deste mal em suas mentes. Essas sementes poluem os sentimentos, esses sentimentos atraem energias, tudo isso acaba motivando, por fim, as pessoas a fazerem o mal, por mais que elas não se deem conta da sua maldade. Esta é a grande ironia da humanidade, de pessoas fracas mentalmente e emocionalmente, de pessoas facilmente influenciáveis e manipuladas, pessoas gananciosas, vaidosas, que buscam um falso reconhecimento, e daí munidas com todo esse lixo mental e sentimental, as pessoas caem na vida em sociedade, buscando seus desejos, partindo de péssimos pensamentos e péssimos sentimentos. E daí a sociedade vira o que virou, a sociedade se torna aquilo que é nos dias atuais, uma imensa maldade. E daí as pessoas querem combater o mal, mas não conseguem combater o mal em si, não conseguem purificar seus pensamentos, seus sentimentos, e acusam o mal ou identificam o mal apenas nos grupos opositores. Daí os grupos ficam brigando, os partidos ficam brigando, os apoiadores de ideologias ficam brigando, os inventores de novas tendências ficam brigando. Então a sociedade está envolta numa série de brigas, onde os integrantes dos diferentes grupos dizem lutar pelo bem contra o mal, identificando o mal nos opositores, sendo que todos os grupos padecem do mesmo mal. A vaidade mental, a arrogância, a prepotência, o materialismo, a busca pelo falso reconhecimento, a busca pelo brilho diante dos demais. Então, a sociedade está contaminada disso tudo. E a origem, a fonte disso está no próprio ser humano, em seus falsos sentimentos, em seus falsos pensamentos. Então, antes de querer combater o mal, que o ser humano se combata a si mesmo. Antes de querer vencer o mal, que o ser humano se vença a si mesmo. Porque se não der os primeiros passos dentro de si, cortando essa influência absurda que a mente manipulada e manipuladora exerce, o ser humano não se liberta. E enquanto ele não se liberta, ele não consegue lutar contra o mal de forma correta, porque enxerga o mal apenas fora de si, nos grupos opositores, e não em si próprio. Falar o que eu estou falando aqui é ferir o ego, de milhões e de bilhões de pessoas que não aceitam isso, porque é muito fácil achar que o mal está nos outros, é muito fácil achar que o mal está fora de nós, sendo que está na mente, nos pensamentos poluídos e nos sentimentos poluídos. Quando o ser humano alimenta pensamentos e sentimentos dessa espécie, acaba canalizando energias dessa mesma espécie através da atuação da lei da igual espécie. E daí o ser humano vai reproduzindo essa energia, vai infectando a sociedade cada vez mais com essa energia, vai engordando o anel trevoso que envolve a terra. E os hipócritas acham que são do bem, aqueles que mais acham que são do bem são os piores. São os piores. Então não adianta se engajar em lutas externas, lutas políticas. Quanto mais o ser humano se engaja nas lutas externas, mais alienado é de si próprio, nada sabe de si mesmo, toma as ilusões da mente como seu verdadeiro eu, os falsos sentimentos como algo de valor, e daí a vida desencaminha completamente,
surge um transtorno mental e um transtorno emocional. Isso turva a visão do ser humano e ele enxerga cada vez menos como as coisas são, porque esta película de ilusões turva a visão. Então faz-se necessário primeiro vencer-se a si mesmo, vencer suas limitações mentais e as limitações emocionais alimentadas pela mente. Quem consegue vencer isso começa a ouvir a sua intuição. E quando se consegue ouvir a intuição, surge uma visão mais clara, surgem orientações mais contundentes, eficazes, serenas e objetivas. E quando o ser humano alcança esse equilíbrio dentro dele, ele compreende que vale muito mais o silêncio, uma vida para consigo mesmo, do que entregar-se às lutas externas. E aquele que acorda verdadeiramente, ele não se engaja mais em grupos, mas ele atua sozinho, solitariamente, falando com uma ou outra pessoa. Com uma ou outra pessoa. Porque é assim que precisamos atuar. Em volta de nós mesmos, porque as grandes massas que buscam seus líderes, seus falsos líderes, são cegas. As grandes massas terceirizam a sua responsabilidade. E as grandes massas sempre colocam a culpa no outro, enxergam o mal no outro grupo, no outro partido, na outra religião, no outro modismo, na outra tendência. É assim. É muito fácil colocar a culpa no outro e achar que ele é do mal. E ficar hipocritamente alimentando o ego enganoso e mentiroso, que se coloca como bonzinho, sendo que não é. Então, para combater o mal, para vencer o mal, faz-se necessário primeiro vencer-se a si mesmo, reconhecer e identificar a sua intuição e daí passar a atuar de forma discreta na vida. Enquanto o ser humano não fizer isso e buscar apenas lutas externas, ele serve ao mal por mais que não o perceba. Ele serve ao mal por mais que não o perceba e fica chamando os outros de maldosos. Assim são os seres humanos, naufragados e afogados em sua hipocrisia. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!